Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, aqui é o Gustavo Oliveira, William Câmara por aqui. Hoje o tema é o seguinte: 5 tipos de inteligência para você ter mais sucesso no seu papel como líder, na sua liderança. Tá? Normalmente a gente conhece, a gente já ouviu falar do QI, que é raciocínio lógico, a gente já ouviu falar também de inteligência emocional, mas será que são só essas duas? Será que não tem mais? E qual o papel de cada uma? Como elas se interrelacionam? Como a gente explorar positivamente esses 5 tipos de inteligência vai nos catapultar a um patamar melhor, mais desenvolvido como líder. Will, quer trabalhar um pouco aí o conceito da inteligência lógica, do raciocínio lógico? Essa é que eu mais gosto, até como engenheiro, nós somos engenheiros, né? É muito fácil entender a lógica das coisas, entender os números, o poder de você analisar um dado, pegar uma informação e falar, baseada nessa informação, eu tomo essa decisão. Pode parecer óbvio, pelo menos para nós que estudamos, gostamos, entendemos isso como uma base para tomar decisão, mas tem muita gente que não usa da inteligência lógica na liderança. Utiliza mais uma inteligência humana, uma inteligência emocional e esquece que analisar dados, realmente seguir um caminho, uma estratégia, um dinamismo específico, ela é muito importante. Então isso, num papel de líder, é essencial. Né? Tem hora que tem que usar essa inteligência, tem hora que tem que usar outras. Eu acho que o líder saber quando usa uma e quando usa outra é algo fundamental. Mas é bom saber que existe, porque você consegue analisar a hora que você tem que aumentar o volume de uma e diminuir de outra. Inteligência emocional, termo já famoso, já há um bom tempo que foi cunhado aí pelo Daniel Goleman, do livro, Emotional Intelligence, tem basicamente 2 dimensões. A primeira delas é a gente ter consciência sobre as nossas próprias emoções, sobre si mesmo, como a gente está reagindo ao mundo, como a gente está reagindo às situações de forma positiva ou não, de forma estabanada ou consciente, lúcida. E o segundo aspecto é como a gente interage com outras pessoas e com o emocional das outras pessoas. Se a gente está construindo relações emocionais significativas e positivas, relacionamentos sólidos e eficazes, ou se a gente está destruindo as relações ali no ambiente de trabalho, com os nossos liderados ou com uma liderança. Então, de novo, tem hora para tudo. Às vezes é você entender o sentimento da pessoa ao invés de usar números e dados para criar ali uma relação positiva com alguém. Você trouxe 2 elementos da inteligência emocional, mas nos nossos workshops, mentorias, a gente desdobra a inteligência emocional de uma forma mais ampla. A gente analisa vários aspectos, tanto da percepção, da interação, mas também de como você lidar em situações adversas. Muitas vezes nós apenas não fomos treinados para lidar quando a gente está menos inteligente emocionalmente falando. E para um líder, se ele não tem essa referência de você conseguir lidar em situações adversas, você vai ficar bloqueado em elementos, ele vai ficar no limite de liderança. Você nunca vai evoluir como líder, porque a liderança está muito ligada a você conectar pessoas na direção de um propósito comum para conseguir um resultado, para ativar um propósito, para gerar crescimento para todo mundo. Se você não entende essa peça-chave que é muito humana, que traz aqui a inteligência emocional traz, você fica para trás. Apesar de ser um conceito já batido, você deve estar falando, estou ouvindo de novo sobre inteligência emocional, mas cara, se você for analisar como muitas empresas ainda funcionam, elas são baseadas apenas em esmerilhar performance. Esmerilhar performance significa usar o intelecto e a inteligência racional. Enquanto essas relações humanas, uma humanização do trabalho é deixada de lado como uma besteira, um negócio supérfluo. Enfim, eu acho que vale aqui uma reflexão e uma releitura disso. Porque às vezes a gente conhece, mas não aplica. A gente conhece, mas não entende o impacto disso. E de novo, tem hora para tudo. Tem momentos que você vai precisar de muita performance, você vai ter que abrir mão um pouquinho dessas relações. Mas lembrando sempre que quando você está trabalhando, você está construindo algo vai ficar. Não é só a realização financeira ou os méritos daquilo. As relações humanas, elas ficam para sempre. Pode reparar, por onde você passou, se você for, o que você lembra daquilo? Pode ter certeza que tem muito de pessoas, Então é importante você estar atento à inteligência emocional. Agora, conforme a gente falou no início desse episódio, não são só essas 2. Uma terceira aqui interessante também, que a gente pensa muitas vezes pouco sobre ela, que é a inteligência corporal. Ela é mais facilmente percebida para um atleta, um artista. Mas um líder, ele precisa se posicionar, ele precisa ser um comunicador. Às vezes ele está
na frente, né? Não precisa ser no palco, uma exposição maior, mas ele pode estar numa sala de reunião, né? Com o seu time. Como é que ele vai se posicionar? Como é que ele vai se comportar em termos corporais, né? Não é em termos emocionais, em termos corporais. Como que ele vai se comunicar efetivamente? Sabe que a maior parte da nossa comunicação é corporal. Depois vem a expressão verbal e depois vem o conteúdo. Então, essa inteligência corporal é fundamental. É porque é algo que você não ouve. Você não necessariamente, você percebe, tem um conjunto de coisas. É visual, é sensorial, né? Certa vez eu estava dando uma mentoria para um executivo, ele estava com problemas de liderança. Problema de não seguir ordens, estava sendo um pouco autoritário, não estava conseguindo o resultado que ele queria. E aí ele chegou, a hora que ele estava chegando na mesa, assim, na direção, eu olhei ele caminhando com um andar que não estava muito seguro, né? Eu falei, vem aqui, para tudo. Vamos lá para as câmeras. Voltaram nas câmeras, estavam filmando a sala, falei, dá uma olhada você caminhando aqui. Olha a forma como o seu corpo está se expressando. Você confia numa pessoa que anda dessa forma, que se movimenta dessa forma? Né? E ele falou, realmente, eu estou displicente com o meu corpo, não estou percebendo ele. E não era só isso. Então, não é só com relação à expressão, movimentação do corpo. Se você está ouvindo o seu corpo com relação ao que você precisa de descanso, né? de energização. Se você está comendo o que o seu corpo realmente precisa, você está comendo qualquer porcaria e não vai desempenhar como deveria. Então, tem muitos dobramentos que a gente pode levar na inteligência corporal que são muito interessantes e treináveis. Sei lá, você fica com dor de cabeça o tempo todo dia. Cara, seu corpo está trazendo um sinal. Talvez a gente não esteja usando da nossa inteligência corporal para isso, para entender o sinal, corrigir. E aquilo vai afetar a sua performance como líder, é óbvio, por aí vai, né? Bom, próximo, Will. Queria que você comentasse um pouquinho sobre inteligência intuicional. Essa é minha predileta, né? Porque muitas vezes a gente construiu aqui a parte racional, a parte emocional, mas nós não fomos treinados, ninguém aprendeu na escola a desenvolver intuição. Nós baseamos nossas decisões em elementos que são tangíveis, palpáveis e que a gente domina. Mas tem uma frase que eu gosto bastante, que é: os nossos pensamentos, eles gritam e a intuição sussurra. Se você está sensível o suficiente para perceber esses sussurros da intuição, muitas vezes você tem dicas assim que o nosso inconsciente capta e que muitas vezes o teu consciente não capta, mas o teu inconsciente estava lá dando aquela mensagem. Hoje mesmo, ainda hoje, eu estava numa situação onde veio um sussurro, para tudo agora, e eu continuei e a coisa deu errado. Ou seja, era só ter ouvido aquele chamado que meu corpo, a minha mente, o meu conjunto intuicional estava ali lançando, sussurrando no meu ouvido e eu passei batido. Isso também, inteligência intuicional, é treinável. Você conseguir cessar os seus pensamentos, diminuir aquele ruído mental, reduzir aquele barulho emocional que nós temos lá dentro para ouvir outros veículos de consciência que ninguém nunca nos ensinou. Não é sobre se eles existem ou não. Ninguém nunca te apresentou que isso é possível treinar. E vale a pena você experimentar. Outras palavras, né, para traduzir inteligência intuicional: insight, perfeito, sacada, sabe? Putz, tive um feeling aqui, né? Então, isso é um tipo de inteligência. Também tem o seu papel, também tem o seu momento. E por fim, o último que eu queria trazer aqui é a inteligência da ação. Como assim, inteligência da ação, Gustavo? Coisa esquisita. Isso daqui é a sua capacidade de colocar em prática ideias abstratas, projetos e fazer aquilo acontecer e com acabativa. Agora bateu aí o gongo, né? E aí você já começou a pensar ou em você ou em pessoas dentro da sua equipe que não tem acabativa, que tem grandes ideias, mas não faz nada, não executa nada. Não adianta você ser um grande pensador como líder e não conseguir fazer com que você e sua equipe executem, façam com que aquela visão, aquele propósito, aquele sonho seja concretizado. Tem que ter muito pragmatismo. Então tem hora que tem que deixar um pouco de lado as outras inteligências e, agora é mãos à obra, fazer acontecer. Mas eu tive uma ideia, esquece dessa ideia, agora é pegar essa daqui e pumba, fazer acontecer. Também tem hora para isso, também tem momento para aplicar essa inteligência rumo a metas estabelecidas. Tem momentos que você tem que estar atento, perceber as coisas, criando dados, sentindo, intuindo, né? Mas tem momento que você precisa tangibilizar. Isso é algo que a gente faz muitos nos nossos workshops e mentorias, onde a gente
falou sobre ideias, sobre coisas sutis e de repente fala, como que a gente coloca isso em prática? Qual que é o plano de ação para resolver isso? O que você tira do que nós falamos aqui? Se não tiver algo tangível, se não tangibilizar, a coisa fica no ar e nunca vai ser feita. É um exercício prático que dá para fazer todo dia. Você acabou de fazer uma reunião, estamos aqui gravando um podcast, acabamos a gravação. Como que a gente usa isso de uma forma útil? Como é que a gente traz resultado com isso? Como é que a gente tangibiliza esse tempo, essa energia que foram investidos aqui agora? E, para finalizar, trazer aqui algumas formas, né, pelas quais não vai dar para a gente entrar em muito detalhe em cada um, mas enfim, a gente vai deixar isso como uma lição de casa e outros assuntos, que a gente ainda vai trabalhar em outras oportunidades, né? Então, para líderes em ascensão, em desenvolvimento, em expansão, como você desenvolve essas inteligências de uma maneira prática, tá? Isso pode ser um desafio para vocês, pode estar pensando, mas como é que eu faço isso? Então, vamos pensar aqui em algumas dessas estratégias. Então, estratégias de autoconhecimento. Existem treinamentos para isso, né, Will? O que mais? Educação continuada, ou seja, nunca parar de aprender, nunca parar de estudar. Somos eternos alunos. Prática e experiência, dá tempo ao tempo, treinar as coisas, mentoria e ou coaching, né? Você ter ali uma pessoa mais experiente ou mais, com mais conhecimento em determinada questão e por fim, formar equipes diversificadas. Porque você também precisa de uma equipe, ter pessoas às vezes são mais inteligentes emocionalmente, o outro é muito racional, o outro é muito intuitivo, o outro é um trator que executa tudo, o outro tem uma postura de falar, não sei o que, ele está preocupado com o bem-estar de todo mundo, né? O corpo, né, de cada um. Então, olha como isso tudo traz riqueza. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Essa diversidade, ela, às vezes, ela gera um desconforto. Porque se você está num ambiente onde só tem engenheiro e todo mundo fala numa língua mais racional, não tem tantas elaborações mais sensoriais, é confortável, todo mundo te entende, né? Agora, quando você está num grupo onde cada um tem uma inteligência diferente, às vezes você tem que fazer uma força para conseguir falar naquela mesma inteligência, né? Ativar aquela outra inteligência para se comunicar. Mas não é só isso, você está desenvolvendo a tua. Então você está ganhando na interação com um grupo que tem outras inteligências. E digo ainda mais, se você é muito fraco em uma dessas inteligências, como líder, isso é um problema? Sim e não. Por que sim e não? Sim, se você não criar essa equipe diversa. Não, se você tem pessoas poderosas ali na sua equipe que conseguem entrar em campo na hora que você precisa de uma determinada inteligência. Então a gente não precisa ser autossuficiente com tudo como líder, a gente tem que ter uma equipe autossuficiente. Esse foi o papo de hoje, espero que vocês tenham gostado, te vejo na próxima. Até a próxima. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!